Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Esperançar na Educação. Esse é um ambiente onde vamos receber especialistas nesse tema, onde a gente vai dialogar, debater sobre educação com um olhar ampliado, com quem entende desse assunto. Um espaço onde eu vou receber aqui educadores, psicólogos, pedagogos, para que a gente possa dialogar sobre temas relevantes no que diz respeito à educação. Nesse nosso primeiro episódio, a gente está no mês de setembro e sabemos que estamos no Setembro Amarelo. Um mês em que a gente se lembra da importância da valorização da vida. E por isso, o nosso tema não poderia ser diferente. Vamos falar sobre saúde mental, principalmente dentro do ambiente escolar. Saúde mental dos nossos estudantes e, sim, a saúde mental de quem está ali na linha de frente, dos nossos educadores. Muitos de vocês que estão aqui também nos acompanhando. Vou trazer alguns dados para que a gente entenda hoje como é que funciona a mente desse profissional que está ali, muitas vezes sobrecarregado e lidando com tantas crianças na sala de aula e com os pais dessas crianças também e com todo um corpo docente, não é verdade? Olha, se a gente trouxer aqui dados de 2024, 460 mil professores atuam em mais de uma escola, o que aumenta o quê? A sobrecarga desses profissionais. Uma sobrecarga emocional. 21% dos educadores consideram a sua saúde mental ruim ou muito ruim. Quais são os sintomas mais comuns quando isso está acontecendo? Uma ansiedade intensa e frequente, mais de 60% dos casos, um cansaço excessivo, chegando aí a quase 50%. Problemas com sono, 41% desses profissionais não dormem bem. Estratégias para a gente enfrentar isso, muitos recorrem à atividade física, mais de 40%. 36% buscam apoio emocional de familiares e amigos. E claro que esse tema, quando a gente traz, isso está na educação básica também, principalmente, né? Ali naquela fase inicial, no começo da vida escolar desses estudantes, aquele primeiro contato com esses profissionais da educação. E por isso, tenho aqui duas convidadas muito especiais no episódio de hoje para a gente trazer esse tema. Já quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal para que você possa acompanhar todos os episódios. Eu sou Silvana Freire, jornalista, e estaremos juntos aqui no portal Esperançar, sempre para a gente falar de educação e de temas relevantes. Hoje eu estou recebendo aqui Camila Amorim, ela que é professora de matemática, atua na rede estadual de ensino da Bahia, também no município de Salvador. Ela que é diretora de formação dos profissionais da educação do Instituto Anísio Teixeira, órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Bem-vinda, Camila. Olá, Silvana, muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. E estou recebendo também Paula Lisboa, ela que é psicóloga clínica e escolar, trabalha exatamente no desenvolvimento de crianças e adolescentes, é especializada nessa área. Na área clínica, há mais de 18 anos, ela atua com psicoterapia de crianças e adolescentes. Foi psicóloga escolar também durante 16 anos e atualmente realiza a formação para professores e psicólogos escolares, ou seja, quem entende desse assunto, quem prepara esses profissionais e quem ampara esses profissionais também, quando a saúde mental precisa estar em dia, né? Quem não precisa, todos nós precisamos, não é, meninas? Muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Silvana. Muito bom estar aqui nesse encontro. Na verdade, eu fiquei muito interessada pela proposta de vocês e estou aqui muito contente com essa participação. Acho que vocês pegaram aí temas muito preciosos, né, para a nossa sociedade, não só para as escolas, mas para todas as pessoas. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Sem dúvida, quando a gente fala de saúde mental, é um tema que envolve a todos nós, na verdade. Todo mundo tem que estar bem para que possa lidar com o outro, para que possa estar em sala de aula. E eu sei que o Instituto Anísio Teixeira tem um papel fundamental quando a gente fala sobre a preparação desses profissionais, mas também como a gente cuida da saúde mental desses profissionais. Eu trouxe aqui esses dados, né, abri falando sobre isso, sobre a quantidade de professores que estão aí trabalhando em mais de uma escola e que muitas vezes isso gera essa sobrecarga, né? São dados de uma pesquisa da atuação docente em múltiplas escolas no Brasil, da Fundação Carlos Chagas, de 2024. 460 mil profissionais que atuam em mais de uma escola, o que aumenta o risco de sobrecarga. Quando a gente traz isso para o universo aqui de Salvador, da Bahia, né, Camila? Como é que é a preparação para esses profissionais que atuam muitas vezes em diversas frentes, né? Então, o ambiente escolar, ele é esse ambiente que ele passa pelo acolhimento, ele passa pela escuta. Então, é preciso que os nossos educadores, eles estejam sensíveis a essas questões, né?
Então, o Instituto Anísio Teixeira é a casa dos educadores, dos professores do estado da Bahia, dos coordenadores e das coordenadoras pedagógicas, de todo o corpo dos profissionais da educação. Então, quando a gente pensa em formação continuada destes profissionais e dessas profissionais, a gente passa também pelas questões emocionais, porque é preciso cuidar tanto dos profissionais quanto dos nossos estudantes, né? Então, quando a gente fala de formação continuada, é a gente pensar em um processo formativo que contemple e que compreenda esses profissionais. Então, você traz alguns dados de sobrecarga, de estresse dos profissionais da educação, e é preciso cuidar, né? E no processo formativo, não é colocar o professor e a professora no lugar do psicólogo, mas é trazer para esses profissionais a importância que a gente precisa ter habilidades para lidar com as diferentes situações que vão aparecendo no cotidiano escolar. Então, o Instituto Anísio Teixeira, como a Casa dos Educadores da Bahia, tem algumas formações que dialogam com essas questões socioemocionais. Então, a gente tem uma formação voltada para a saúde mental, a gente tem uma formação que a gente nomeia de assédio zero, onde ela vem trabalhando com os tipos de violência para a gente sair desse lugar do bullying e compreender, tipificar cada uma das violências, porque muitas vezes são esses contextos de violência em que os nossos estudantes estão inseridos que terminam desdobrando nas questões emocionais e nas questões de saúde mental que eles desenvolvem. Então, a formação, ela perpassa por essas questões, não somente diretamente relacionada com o foco da saúde mental e emocional, mas a gente também vai para esse outro lugar que termina desencadeando nas questões emocionais e mentais. Então, temos algumas ações formativas que vão nesse diálogo direto, mas que também transversaliza. A gente tem, por exemplo, uma formação voltada para as questões étnico-raciais, para a questão da educação antirracista. Muitos dos problemas socioemocionais, eles também passam pelas questões raciais. Então, marcadores de gênero, marcadores de raça, são marcadores que a gente precisa estar discutindo com os nossos profissionais para que eles tenham essa sensibilidade de compreender a questão mais conteudista, mais formal daquilo que está sendo discutido, mas que ele também possa desenvolver esse olhar mais sensível de perceber alguma situação e como elas se correlacionam. Então, os processos formativos, eles vão tanto bem direcionado, quanto eles vão mais transversalizado para as questões da saúde mental, tanto dos nossos professores e coordenadores, equipe docente, né? O corpo de profissionais da educação, da rede de educação do estado da Bahia, mas também com foco para o trabalho voltado com os estudantes da rede. Perfeito. Paula, para você que está há tantos anos também atuando nessa área, né, direcionando aí professores, também em contato com esses alunos, né? Hoje, a saúde mental é algo que nos atinge o tempo todo. E quando eu trouxe esses dados aqui, que a gente fala de mais de 40% desses profissionais que estão ali na educação, que estão diariamente na sala de aula, não dormem bem, né? Claro que a gente fala de uma série de impactos, né? Para esse profissional, para quem está naquela sala de aula, né? Como lidar com isso, com essa baliza de tantas coisas ao mesmo tempo, porque não é só porque o professor está em uma escola de manhã, está em uma escola à tarde, às vezes está em uma escola à noite. É porque tem outras questões ali. E esse professor, ele vai além, né? Ele não é só professor, ele tem outras demandas também, né? E para a gente cuidar bem dos nossos estudantes, a gente precisa cuidar dos nossos professores, tá? Então, de fato, se o professor tá bem, se ele tem tempo para pensar ali nas propostas, para escutar o que os alunos estão trazendo, se ele tem uma flexibilidade para ajustar ali o que ele precisa fazer naquela manhã, naquele turno, né? Então, é claro que esse trabalho ele vai ser muito melhor, é claro que vai alcançar muito mais resultados. Então, eu acho que esse ponto é importantíssimo, Silvana, a gente precisa cuidar do professor. E a gente precisa também, é algo que eu sempre falo, as escolas estão cada vez com uma responsabilidade maior, né? Diante dessas preocupações que você traz e que, de fato, são notórias, né? Todos estão preocupados com a saúde mental das crianças, dos adolescentes, né? Dos adultos. Então, quando a gente pensa nesse cuidado com o professor, isso retorna
para os nossos alunos, né? Para os nossos estudantes. E quando você fala desse cuidado com Uhum. esse profissional, do cuidar desse professor, né? Isso passa, claro, desde o ambiente ali da direção dessa escola. Se a gente for ampliar, a gente vai para estado e município Isso. também. Quando a gente, nessa preocupação, porque todos estão muito preocupados, né? Os pais, as famílias estão muito preocupadas. Então, a gente sobrecarrega as escolas com algumas responsabilidades. Isso é algo muito delicado, eu sempre falo sobre isso. É claro que as escolas têm grande responsabilidade, têm grande papel nisso, mas elas não podem ficar sozinhas, porque isso sobrecarrega as equipes. Sim. E isso também muitas vezes paralisa, tá? Às vezes a gente tem objetivos tão grandes, tão imensos. Bom, então não vou fazer, não alcanço, não consigo, né? Então eu acho que esse ponto ele é bem importante para que a gente possa caminhar junto com a equipe pedagógica, com as escolas, que a gente possa melhorar a comunicação família, escola e todos os cuidados que as escolas Sim. precisam. Os professores, os diretores, os coordenadores, né? Porque, de fato, é muito grande esse trabalho. Quando a gente pensa, né, no que as crianças precisam, no que os jovens precisam, no que as pessoas precisam, no que tem acontecido na nossa sociedade, né? Tantas notícias ruins, Sim. tantas notícias de agressividade, de situações assim inimagináveis, e a gente é bombardeado com essas notícias o tempo todo. Então a gente também não pode deixar nas mãos da escola somente. O bullying é responsabilidade da escola, é responsabilidade do professor, é responsabilidade da equipe pedagógica, é também responsabilidade da escola. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente começar a cuidar do nosso professor, Claro. tá? Então, assim, o professor, ele vai ajudar, mas quem tá em casa precisa, alguém que vai ali, não é? Uma outra família que vai ali dar uma palestra, que vai conversar um pouco sobre o assunto, ou acontecer uma situação, vai comunicar à escola para que se possa cuidar da melhor forma. Então, isso é um papel de todos, não é do professor que tá ali naquele momento, recebendo a situação, vamos dizer assim, entre aspas, né? E nisso a gente cuida de todos, né? Do professor, a gente compartilha, porque de fato é algo muito grande. E as escolas, os professores, além dessa questão que você traz, Silvana, de tantas demandas, né? Do dia a dia, estão em outras escolas, o sono, a preocupação, a gente tem também essa responsabilidade que é imensa. E a gente vê muitas vezes, nós que estamos perto ali dos professores, a gente sabe que os professores estão tentando o que eles querem fazer. É claro que ninguém quer viver uma situação de bullying com um aluno seu, né? Ninguém quer viver uma situação complicada ali de um conflito muito grave na sua turma com seus alunos. Mas muitas vezes a gente esquece, né? Que o professor está ali tentando, que está ali fazendo todo dia. Mas que, de fato, para que a gente tenha relações melhores, eu acho que o grande ponto vai para essas relações, né? A gente precisa compartilhar essa responsabilidade. É porque, sem dúvida, o professor, o profissional, o educador que está hoje na sala de aula, que está hoje à frente coordenando uma escola, dirigindo essa escola, não é o mesmo que a gente tinha lá há 10 anos. Por quê? Porque mudamos, a sociedade mudou, né? E hoje, quando a gente fala dessas questões, do cuidado que a gente tem que ter em sala de aula, que passam por muitos fatores, mas você trouxe um ponto, Paula, que é a agressividade. A gente tem visto muito isso. De casos que muitas vezes surgem ali do aluno contra aquele professor, aquele profissional que está ali, que muitas vezes precisa colocar regras, né? Precisa, é um ambiente escolar, você precisa dessas regras claras. E quando a gente demanda, quando você fala isso, eu me lembrei até da questão do celular, né? Da proibição do celular nas escolas, que assim, logo quando surgiu isso, eu enquanto mãe me posicionei e falei assim, como é que em casa você não dá esse limite para seu filho e aí a escola é obrigada a limitar ele, né? Acho que é uma conversa, como você trouxe, que tudo começa dentro de casa, uma conversa dentro de casa e aquilo ali você vai ampliar para a rede escolar, mas não dá para a gente demandar aquela responsabilidade do educar apenas do educador. Porque, por exemplo, na minha época, professor era algo que a gente respeitava, a gente tinha respeito pelo professor. E isso cada vez mais tem se perdido por esse profissional que está ali na sala de aula, né? A gente vê muito mais, não tanto ali de crianças, mas de adolescentes e que não aceitam e que batem de frente com aquele profissional, né? Desrespeitando, querendo colocar a sua própria regra dentro da sala de aula. Como lidar com isso tudo, né? Que eu ouvi tanto do Instituto, como tem trabalhado isso, como também dessa parte da psicopedagogia mesmo. Silvana, eu sempre trago que a escola, ela é como se fosse uma orquestra, né? Onde é composta por diferentes atores.
A gente tem a gestão, a gente tem a direção da escola, né? Composta pelo diretor, pelo vice-diretor. A gente tem uma coordenação pedagógica que vai dando o tom mais do trabalho pedagógico junto com esse diretor e esse vice-diretor. Então, é importante, a rede estadual da Bahia tem feito esse movimento de articular a direção da escola junto com a coordenação pedagógica, de que esse diretor esteja envolvido não só para as questões administrativas e financeiras, mas também junto ao pedagógico da unidade escolar. E nós temos os professores e temos toda uma equipe que dá um apoio para o funcionamento da escola. Então, o diretor da escola, ele é o grande maestro dessa orquestra, né? É ele que faz toda essa articulação e esse diálogo. É claro que precisa que a equipe esteja toda na mesma sintonia, que os instrumentos estejam ali todos alinhados, fazendo essa analogia. E aí tem um outro ponto que a Paula trouxe, que é essa complexidade em que o ambiente escolar ele vem cada vez mais se tornando. Um ambiente que é complexo e que no início da minha fala que eu trouxe, que precisa ser também esse ambiente de escuta, esse ambiente de acolhimento. Mas aí a gente tem uma questão que é desafiadora para nós da educação, que é a formação integral desses sujeitos. A Bahia vem trabalhando muito na formação de tempo integral e na formação integral dos sujeitos, que vai para além da ampliação do tempo e da carga horária desses estudantes. Então, esses são os espaços que a gente tem para trabalhar com outras questões para além dos objetos do conhecimento de língua portuguesa, de matemática, que a gente tem espaço para trazer cultura, para trazer música, para trazer as questões emocionais, socioemocionais. Então, quando a gente fala de formação integral do sujeito, a gente consegue ir perpassando por esses outros caminhos, por essas outras lacunas e dando conta dessa complexidade que vem chegando dentro do ambiente escolar. Concordo que essa não é uma responsabilidade, não pode ser uma responsabilidade somente da escola, até mesmo porque esses sujeitos, eles não dão conta nessa totalidade de todas as questões, né? Muitas vezes a gente precisa de alguns outros encaminhamentos, sobretudo quando se refere à questão mental, mas é preciso que esses profissionais, eles tenham condições de identificar, né? É preciso que a gente consiga perceber que eu tenho um estudante que está apresentando alguns comportamentos diferentes e que dentro desses comportamentos é preciso dar um encaminhamento de intervenção. Até para saber de onde é que está vindo aquilo, né? Que eu, Camila, professora de matemática, que estou ali trabalhando com aquele estudante, eu não tenho essa condição, né, de fazer uma intervenção direta, mas eu tenho uma condição de perceber. A partir dos processos formativos, ele vai dando condições para a gente ter esse lugar da percepção e também esse diálogo e essa articulação com essa orquestra que eu trago para a gente aqui, de corpo, de equipe docente, de equipe pedagógica da escola, para que a gente possa fazer os encaminhamentos mais assertivos possíveis. Então, é um ambiente complexo, sim, é um ambiente de muita diversidade, que não é simples o trabalho, que não é esse lugar da simplicidade, mas que o cerne do nosso trabalho precisa ser pensar na educação integral dos sujeitos. E todos os desafios que vêm junto com essa formação integral desses sujeitos. E aí que entra o trabalho também da psicóloga, quando o professor percebe ali na sala de aula, né, que tem algo que está fugindo, digamos, do que seria esperado, né? E você que está atuando nisso há mais de 18 anos, né? Imagino que já tenha visto e vivenciado muito. Mas eu, enquanto mãe, né? Enquanto aluna também, muitas vezes na condição de aluna, eu vejo que muitas vezes é muito, muito mais difícil hoje estar na sala de aula do que se a gente voltar no tempo e pensar lá quando eu, né, estava começando a minha vida escolar, né? Por essa situação, por algo que vem que é nosso, né? Que está na nossa sociedade. A agressividade, ela não está só no ambiente escolar, né? Esses jovens que estão ali na escola, como é que surge isso? De onde é que vem essa agressividade, né? Tá dentro de casa? É na convivência? É por querer defender o seu pensamento, né? É por se sentir acuado naquele ambiente? Então, como é que vem o olhar da psicóloga nisso aí, Paula? Sim.
esse trabalho do psicólogo escolar sempre em parceria, né, Sim. com a equipe pedagógica. Isso é bem interessante porque algumas pessoas, Silvana, têm uma ideia de que é mais um atendimento clínico também, que vou encaminhar essa criança para esse setor de psicologia da escola, ela vai ser atendida em alguns encontros lá, e não é bem assim que deve funcionar, né? O trabalho do psicólogo escolar sempre ali naquela parceria com a equipe pedagógica. Então, muitas vezes, eu não tenho, por exemplo, né, o psicólogo escolar, eu, na minha experiência, não tenho contato direto com aquela criança. Muitas vezes eu vou orientar o professor e vou acompanhar pelo registro do professor. Sim. Não necessariamente eu preciso estar ali com aquela criança diretamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente vai sempre combinando. Então, às vezes, aquela criança tem um vínculo muito grande com a professora de matemática. Vamos pedir ajuda à professora de matemática, porque ela vai alcançar. Sim. Até isso melhor. É bacana, porque identificar esse vínculo, às vezes, de um Perfeito. profissional que é diferente de outro, né, com aquele aluno. Isso, às vezes é um coordenador, né? Às vezes a pessoa da biblioteca, né? Ela se sente tão bem com aquela pessoa ali, vai todo dia para a biblioteca para conversar um pouquinho. Vamos aproveitar essa pessoa, ela já tem um vínculo construído. Sim. Então, muitas vezes é nesse caminho que a gente faz, né? Que a gente cuida dessa criança, Sim. desse adolescente. Então, ele parte muito da escuta, né? O que Sim. que você conhece dessa criança? O que que você sabe? Para onde que ela vai no recreio? Qual foi a mudança que você percebeu? E aí a gente vai montando uma forma de ajudá-la que vai também sendo reconstruída, né? Ó, fui lá, tentei desse jeito, não funcionou, vamos tentar outra forma. Então, esse é um caminho muito bonito que acontece Sim. nas escolas. E é nessa construção aí, nessa rede. Então, o psicólogo escolar não necessariamente estará com aquela criança diretamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Certo. ele está acompanhando aquele percurso através das outras pessoas da equipe e acompanhando, né? Cuidando. Ó, me dê notícias, me avisa se funcionou. Ah, tá tudo bem, pronto, tá tudo bem. Ó, não tá tudo bem, não deu certo. Bom, então vamos mudar a estratégia, Sim. vamos repensar. Então, muitas pessoas não têm essa ideia de como funciona, né? Acham assim, Na mas prática, a como é que é? psicóloga vai atender ali na sala dela. Não é bem assim, na escola é diferente. É muito maior, né? Esse Sim. trânsito aí. E essa necessidade de uma escuta contínua. Funcionou, não funcionou, tá dando certo. Olha, aquela turma tava com aquelas questões, já diminuiu, tá tudo bem, agora eles estão mais tranquilos. Agora apareceram outras questões. Sim. Bom, então vamos cuidar das outras Cuidar das questões, outras né? questões. É muito dinâmico o Sim, trabalho na escola, ele é assim. E pra gente pensar na agressividade, assim como outras tantas questões, a gente precisa partir dessa escuta, né? Então, o que está acontecendo? É uma questão da turma? Então, vamos pensar na turma? Ah, é uma situação, vou dar um registro aqui muito comum, é da hora do futebol, das crianças que estão no futebol. Tá ali, tá muito forte, eles estavam, às vezes, uns xingamentos, umas questões mais verbais, agora eles estão se machucando. Bom, vamos conversar com a turma, vamos entender quem é o professor que está nessa hora. Então, a gente vai montando esse cuidado. E a gente sabe, Silvana, Camila sabe bem disso, né? Quanto mais a gente discute sobre essas questões, mais as crianças têm a capacidade de tomarem, de se posicionarem, de buscarem ajuda. Sim. Então, eles vão identificando, não, mas isso aqui não era para estar acontecendo, isso aqui não foi legal. Sim. Né? E quando a gente não conversa, realmente algumas situações vão passando, né? Então, Sim. por exemplo, eu tô aqui com um registro na cabeça de 2 crianças que estavam ali incomodando muito uma criança. E a gente já tinha conversado sobre essa coisa do grupo, 2, 3 crianças com uma. E aí ela falou, não, mas 2 crianças, eu tô aqui sozinho, não tá legal isso. Né? E a gente foi conversando, bom, 1 para 1 é uma Sim. coisa. Quando você tem 2, 3, ali, 4... para uma criança, olha como isso não tá desproporcional. Então, o fato da criança pensar naquilo, uma criança pequena, até 6 anos, né? Ela pensar que aquilo, não, mas vocês 2 estão... De ter esse olhar, né? De ter esse olhar, Sim. de pedir ajuda, de buscar um professor. Sim. Então, quando a gente tem a possibilidade de conversar sobre isso nos pequenos espaços, nas assembleias, nos encontros socioemocionais, as crianças, elas ficam mais preparadas para enfrentarem essas situações, Sim. para ajudarem o colega que está ali, ó, eu tô vendo que meu colega não está numa situação boa, Sim. o que eu posso fazer? Então, elas já pensaram sobre isso, na hora que acontece, fica mais fácil ter uma atitude, né? Sim. Então, elas presenciaram uma situação de uma agressão. Se elas já pensaram sobre isso, é mais fácil elas terem a possibilidade de buscar um adulto, né? De não entrarem ali naquele circuito e
vou dar risada também, tá todo mundo dando risada, então eu vou também. Sim. Porque o movimento de grupo, ele é um movimento muito forte. Sim. E muitas vezes a criança só consegue, um adulto, né? Claro. É difícil pro adulto, às Claro. vezes, imagina pros jovens, né? Eles só conseguem pensar depois. E a gente quer que eles pensem depois para que eles consigam pensar antes, né? Antes de acontecer ou de se colocarem aí nessa situação No complicada. contexto escolar, isso vem muito no lugar de uma brincadeira, né? Sim. Eles acham que eles estão ali juntos em um Perfeito. grupo, dentro de um coletivo, e que É divertido. não, a gente só tava Brincando. no lugar da brincadeira. Aham. E aí, quando você tem esse movimento de fazer discussões com esses estudantes, vai possibilitando que ele perceba que se está trazendo uma certa dor, um certo sofrimento para um outro colega, eu não Sim. preciso entrar nessa brincadeira, Sim, entende? sim. E quando você fala da agressividade, Silvana, E principalmente a agressividade para com o professor, sabe, É. Camila? Assim, é esse daquele lugar que eu ia- profissional, às vezes ele começa a ter medo de estar naquele lugar, Sim. né? E é o verdade. fortalecimento que a gente precisa ter. Você traz essa questão da agressividade, a gente tem uma série de fatores aí. Primeiro, quando a gente se coloca, né? No momento em que eu era estudante, eu tinha um respeito muito grande com o professor, tinha uma série de outros fatores ali que vinham juntos a esse ambiente escolar e que hoje a gente tem um contexto completamente diferente. Inclusive um contexto diferente de sociedade, né? Sim. E que eu não consigo ver deste lugar em que nós estamos caminhando para desconstruir o respeito ao professor. E nós, enquanto profissionais da educação, nós precisamos cada dia mais nos fortalecermos de quanto é importante. A gente passou por um processo de pandemia, Sim. onde todos nós tivemos a oportunidade de ver o quão importante é o trabalho desses profissionais da educação, o quão importante é esse ambiente escolar. Eu tenho, por exemplo, amigas que estavam com crianças pequenas naquele período de 2, 3 anos e que para o processo de alfabetização e letramento, hoje essas crianças apresentam dificuldade, inclusive, da comunicação. Porque não teve o convívio dentro daquele ambiente, do ambiente escolar. né? De quanto, por exemplo, a educação infantil possibilita para essas crianças o desenvolvimento de algumas habilidades que vai pelo caminho do brincar, do experienciar, mas de quantas habilidades estão sendo construídas ali naquele processo, né? A da oratória, da coordenação motora, para além das outras questões Do que a saber gente dividir aquele espaço, espera, né? Isso, que a gente espera das crianças. Então, hoje a gente tem um contexto de sociedade completamente distinto, onde é preciso que a gente, cada dia mais, ratifique a importância deste professor, desses profissionais da educação, do respeito e da valorização para esses profissionais, mas do lugar da formação continuada, a gente precisa pensar em como esses sujeitos conseguem lidar em uma situação em que o estudante vem com uma certa agressividade. Exato. Né? Quando a gente está trabalhando com criança e com adolescente, nós que somos os profissionais, nós somos o adulto da relação, né? Então, muitas vezes, essa situação de agressividade, ela se desdobra de outras situações que estão por trás e que muitas vezes, dentro do ambiente escolar, a gente ainda não conhece. Então, esse lugar do escutado, compreender um pouco melhor qual é a situação, essa agressividade vem de onde, né? Quais são os motivos? Então, é preciso que nós façamos esse trabalho com nossos colegas, com os profissionais da educação, de como a gente pode conduzir determinadas situações em que essas agressividades chegam. Sim. E que a gente aproveite também essas situações para nos fortalecermos deste lugar do quão importante é o papel do professor, né? De estar ali, mais uma vez, reafirmando o papel da escola, o papel do professor, o papel da coordenação pedagógica, da gestão escolar, mas que somos nós os adultos da relação e que a gente precisa compreender, dentro desse contexto de sociedade atual que nós temos hoje, como é que isso se desdobra dentro da escola. A Paula trouxe, a gente tem várias situações hoje que se desdobra dentro da escola. Sim. Né? Até porque hoje, cada vez mais, esse estudante ele tá mais tempo dentro da escola do que dentro de casa, do que num outro ambiente. Então, muitas vezes, o que surge ali na escola é algo que já tá muito latente, né? Exatamente. E surge ali no ambiente escolar. Eu quero convidar vocês pra gente acompanhar, você também que tá aqui nos acompanhando, pra gente acompanhar agora uma iniciativa muito bacana, que é um vídeo da estudante, a Stephanie de Freitas da Silva. Ela é do Colégio Estadual de Tempo Integral, Georgina de Melo Erisman, de Feira de Santana. Ela vai apresentar o livro que é Entre Respirações, de autoria dela.
e que a gente vai entender e ter esse olhar de como a escrita muitas vezes ajuda também nessa superação dessas emoções, né? De como lidar com isso. Vamos colocar aqui para a gente poder acompanhar. Este livro nasceu de dores, de dúvidas, mas também de fé e esperança. Oi, gente, meu nome é Stephanie, da Connect Princesa, e hoje eu vim contar para vocês o que me inspirou a escrever esse livro. A aluna Stephanie Freitas, do Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erisma, fala sobre o seu livro Entre Respirações. Quando você começou a escrever esse livro, o que você estava vivendo naquele momento? Um caos interno. A partir do momento que eu comecei a escrever aquele livro, foi como se um peso das minhas costas estivesse saindo, sabe? E aí eu pretendia ajudar outros jovens e adultos que sofriam com ansiedade também. E o que você gostaria que essas pessoas sentissem quando lessem as suas palavras? Um pouco de paz, leveza e talvez, assim, ser curado, sabe? O seu desejo de escrever era simplesmente um momento de desabafo, um escape, ou porque você realmente não tinha outra saída, ou não tinha pessoas que pudessem estar te ouvindo? Bom, no início de quando eu comecei a escrever, eu tinha minha psicóloga, mas em vez de eu contar para ela tudo que eu estava sentindo, eu escrevia. Eu não sentia aquela total confiança para falar com ela, sabe? Eu preferia escrever para, tipo assim, ajudar outras pessoas, me sentir um pouco mais leve, fugir daquela realidade que eu estava vivendo. Então era de verdade um momento de desabafo. Sim, sim. Como era esse processo de escrita? Você sentia algo e ia escrever, ou pensava, agora eu vou sentar e escrever o que eu estou sentindo? Ou era exatamente nesse momento de dor? No momento de dor, eu sentava e ia escrever, né? Querendo fugir daquela realidade que eu estava vivendo. Você pode relatar, assim, o tipo de coisas que você escrevia? Quais eram as sensações, os sentimentos, as dores, o que você sentia, o que você pensava? Eu pensava muita coisa negativa mesmo, né? E aí eu criei uma história de uma garota que ela sofria ansiedade na escola, que ali era a minha realidade, sabe? Houve um momento em que escrever foi difícil demais? Sim. Ou foi libertador demais? Teve momentos que foi muito difícil e outros foram libertadores. Você pode falar deles? Posso. O momento mais difícil? Assim, tinha momentos que eu só queria me isolar, ficar no meu quarto, né? Me desligar de tudo. E outros momentos eu só queria escrever, porque para mim ali era um escape. Escrevendo, eu fugiria totalmente da minha realidade. Você sente que escrever também foi uma forma de conversar com Deus? Sim, porque meu livro ele fala também sobre fé, que Deus também ele age ao caos. E como você aprendeu isso no meio do caos? Assim, bastante. Eu fiz terapia. Terapia me ajudou bastante. Mas essa sua experiência com Deus, em meio a esses momentos de dor, você pode relatar um pouco sobre isso? Sim. Eu estava no meu quarto orando, né? Pra ver. Porque, óbvio, tem gente que só procura Deus quando está no momento da dificuldade. E eu, nesse momento, eu fui uma delas. E aí, eu estava lá orando, e aí Deus falou bastante comigo, né? Sobre o que eu estava passando. E que isso era mais uma resistência de fé. Que era como se fosse uma aprovação. E o que esse livro significou para o seu processo de cura? Rapaz, muita coisa, viu? Porque esse livro, hoje assim, eu posso dizer que eu tô basicamente curada da ansiedade. Não tô 100%, mas esse livro foi uma das coisas que me ajudou bastante. E em que momento você percebeu que toda essa dor que você passou podia se transformar em um propósito? Eu acho que poderia se transformar em propósito a partir do momento que eu procuraria ajudar outras pessoas através das minhas experiências. E qual foi a maior lição que você aprendeu sobre si mesma enquanto você escrevia? Eu vou trazer uma experiência minha, que se cortar basicamente não é solução. Temos que confiar em Deus, acima de tudo, procurar ajuda, e é isso. A gente sabe o quanto é importante apoio nesses momentos.
Você teve esse apoio? Sim, das psicólogas daqui do colégio, da nossa coordenadora, de alguns professores que me acolheram nesse momento, seguraram minha mão, me abraçaram, né? E estão me ajudando a realizar esse sonho, que é escrever um livro. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para meninas e meninos da sua idade que enfrentam os mesmos problemas e dores que você enfrentou, o que você diria para eles? Procure ajuda, procure conversar com alguém da sua confiança, algum professor, né? Algum coordenador, algum amigo seu, né? Alguma psicóloga, que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Quero agradecer ao IAT por ter me dado esse espaço de fala. Espero que esse vídeo alcance outros jovens. Que linda, Stephanie! Olha, e Thaís, Setembro Amarelo, você não está sozinho. Quero mandar um beijo especial para você. Soube que você quer ser minha colega, quer ser jornalista e vai ter, com certeza, um caminho muito brilhante, porque já começou pela escrita, né? Algo que eu gosto muito e que também modera muito as minhas emoções através da escrita, né? Então, realmente, é emocionante a gente ver relato de um estudante como a Stephanie, né? Compartilhando as dores dela aqui, compartilhando como ela conseguiu sair desse ambiente de isolamento, do bullying, né? Que ela falou ali até de se cortar, e como a escrita salva, né, gente? Como ela foi puxada por isso e através disso também trazendo pra gente essa inspiração para outros estudantes, como ela disse, realizando o sonho dela, e que você tenha um caminho brilhante, viu, Stephanie? E já aproveitando esse relato da Stephanie, né, Camila e Paula, trazendo isso aqui, esse ponto que ela trouxe da ansiedade, a gente tem, por exemplo, um material de saúde mental, também é assunto em sala de aula no IBGE Educa, né, que trouxe pra gente a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar de 2019, mais de 37% dos adolescentes relatam se sentir tristes ou deprimidos frequentemente. Isso quando há esse relato. Muitas vezes não há esse relato, como a Stephanie colocou. Há primeiro ali o isolamento. Aquela criança, aquele adolescente que se tranca no quarto. E aí não dá pra gente falar de saúde mental, de ansiedade, de isolamento, sem falar das redes sociais. Porque muitas vezes esse ambiente ele se isola ali, né? Ele tá isolado no quarto, mas ele tá com o mundo na frente dele, dessa rede social, e que tá aberta para... São tantas janelas abertas ali, e muitas vezes perigosas, né, para esse estudante, de avaliação, de julgamento, né? Então a saúde mental é fundamental que a gente traga também essa questão da rede social hoje, o papel para esses adolescentes, na autoestima deles também. Perfeito, Silvana. É algo muito delicado, muito complexo. A gente fala tanto, mas eu acho que a gente ainda não alcança essa complexidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no adulto. Como é difícil para os adultos vivenciarem essa situação das redes sociais, tudo tão perfeito. Olha o que aconteceu ali no final de semana daquela pessoa, olha como ela tá bem profissionalmente, olha como tá bem nessas relações. Então tá tudo tão bem. E a gente pensa assim, nossa, para um adulto tá difícil lidar com isso todos os dias. Imagina na cabecinha de crianças e de adolescentes, né? Então eu faço muito essa comparação porque a gente pensa assim, imagina para eles, né? Imagina como é viver com todo essa quantidade de notícias perfeitas, maravilhosas, que não condizem com a realidade. A gente sabe que nenhum relacionamento é sempre tão perfeito, que nenhum fim de semana é sempre tão perfeito, que nenhuma festa vai sair assim, não todas as festas. Eu costumo dizer que a rede social é como se fosse a vitrine de uma loja. Aí você passa, a vitrine tá sempre arrumada. Dentro da loja o estoque pode estar todo bagunçado, mas a vitrine tá sempre arrumada. E para esse estudante, por exemplo, aquele que tá ali com uma questão de sobrepeso, aí vai, às vezes o pai ou a mãe coloca uma foto ali que ele tá sem camisa, e aí o coleguinha já vai colocar ali um apelido, e aquilo já vai mexer com a cabecinha dele, né? Exato. Eles vão sempre fazendo essa comparação com os padrões de beleza, Exato. de sucesso, de felicidade, que tá sempre posto ali na rede social, né? Então, esse lugar, eu sempre digo que a rede social, você nunca vê ninguém triste, tá todo mundo sempre num padrão pré-estabelecido para as redes sociais. E muitas vezes, quando você não atende a esses padrões, é o lugar que vai causando e vai desdobrando na ansiedade. Uma coisa que é muito simples e que é importante da gente perceber é, por exemplo, e que eu já percebi em muitos adolescentes, é quando eles fazem uma postagem. Que é, para além os padrões que eles percebem que existem, que eles se sentem na necessidade do cumprimento daqueles padrões. E uma outra coisa é quando eles fazem um movimento de postar. Eles
olham por segundo quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas curtiram e quanto isso vai desencadeando numa crise de ansiedade e de outros desdobramentos para a questão da saúde mental deles. É quando você não tem um retorno que você cria aquela Uma validação, né? Uma validação dos outros, exato. Então, é preciso que a gente esteja nesse lugar da orientação. Não dá para dizer que não está, porque a rede social é um caminho sem volta, né? Mas é preciso, deste lugar de professor, a orientação para o uso dessas redes sociais. Por exemplo, se a gente for parar para olhar, vai ter conteúdos de rede social que vai ajudar esse estudante, inclusive na questão do bem-estar e da saúde mental dele. Sim. Né? Então, eu acho que é a orientação de como a gente pode usar, do que está por trás das questões de padrões que são estabelecidos ali, né? De que a gente não tem essa necessidade do cumprimento desses padrões. Porque hoje a gente tem um bullying que parte ali de uma postagem que a pessoa viu e vai na escola falar aquilo, e tem o cyberbullying, que ele já começa na internet, já começa ali na rede social, né? Então, são as orientações mesmo que a gente pode dar para esses estudantes quanto ao uso dessas redes sociais. E o que acontece na rede social, né, nesses canais digitais, é que aquilo fica com uma marca muito maior. Então, é claro que a gente vivia isso antes, se a gente for pensar, né? Mas tá ali um vídeo, tá ali na foto, tem não sei quantos comentários, nem sei dizer aqui, 50, Vai o coleguinha e printa. E a velocidade com que isso se propaga, né? A velocidade com que isso se propaga. E de repente todos os jovens sabem, os adultos também sabem. Então essa proporção, ela é muito cruel mesmo para um jovem, né? Para as pessoas. Mas pensando aqui nos nossos jovens. Então, como dar conta disso numa proporção tão grande? Então, de repente, a minha foto tá circulando, né? O meu colega me xingou no grupo do WhatsApp, tá printado e todo mundo viu do que ele me xingou, o que ele falou pra mim, eu não respondi, mas e se eu respondesse, todo mundo ia ver também, ia ser pior. Então, os jovens, eles vivem mesmo numa situação de uma tensão. Tá? Eu me lembro que meu sobrinho, né, eu tenho 3 sobrinhos, assim, uma já mais velho e os outros 2 ali nessa fase de 11, 10 anos, né, e que a gente no final de semana, a mãe tirou a foto com ele e ele disse logo, não poste não, viu mamãe? E aí eu, que compartilho muito, né, eu virei pra ele e falei assim, titia pode postar? Antes de eu postar, eu já fiz uma pergunta que eu nem imaginava fazer, né? Mas que ele tá certo. E aí ele falou, não, você pode, porque os colegas estão vendo a rede da mãe dele, né? Não estão ali de olho na minha rede, então tudo bem. Mas a mãe, ele já fez aquela moderação. Aí quando você falou sobre isso, sobre aquela coisa do viver ali na atenção, não poste não compartilhe não. Por quê, né? Porque tem ali o olhar dos colegas. E que muitas vezes ele não quer mostrar onde ele tava, ou não quer mostrar a roupa que ele tava, ou enfim, né? Tava sem camisa, então tem toda essa questão também, né? Dessa autoestima. E de como esse tensionamento, o que isso desdobra por trás, né? Exato. Porque ali é um momento de tensão em que ele diz, não poste, por favor, mas do quanto isso desencadeia em outras questões para esses adolescentes. Exato. Então, é um trabalho conjunto, não é um trabalho que somente a escola vai conseguir dar conta. Constante, né? não é? E ali que é realmente... Sempre. Que não estanca, não acaba. Isso. Não é uma intervenção que a gente faz Pontual hoje, ali, pontualmente, e ela dá conta dos desdobramentos disso. Isso. É um trabalho que precisa ser fortalecido, né? E aí a importância da família com a escola, de um trabalho conjunto mesmo de toda a comunidade escolar, para questões das redes sociais, mas para todas as outras questões que a gente tem. Porque muitas vezes a gente foi falando aqui, né, do professor, a gente foi falando do coordenador pedagógico, foi falando do diretor, mas às vezes Stephanie teve a questão da escrita, onde ela pôde trazer ali como uma válvula de escape, como ela mesma diz no relato, né? Para aquelas angústias, para aquela ansiedade que ela tinha, mas às vezes como eles chamam, a tia da merenda. Eles se sentem confortáveis em falar, né? Sim. E de como a gente precisa estar no processo formativo com essa equipe da unidade escolar, para que a tia da merenda, para que a tia do corredor, como eles chamam, que são os profissionais que estão também atuando com tão importância na escola, eles tenham condições de dar alguma orientação. Sobretudo no que se refere a redes sociais. Porque é o que eles estão ali, nos momentos de intervalo de interação, eles estão o tempo inteiro nessa discussão, né? Agora a gente já tem o não uso dos celulares nesses espaços. Mas a rede social não sai deles. Mas não adianta porque eles continuam imersos nesse ambiente. Claro. E um ponto que eu trouxe aqui, que é, assim, o desdobrador é como a Paula trouxe.
a gente tinha uma situação que acontecia ali e a gente não tinha um registro. Isso chegava para 1, 2, 3 pessoas. Hoje acontece, você tem uma foto, em questão de segundos, isso tá no Pro mundo, né? Exatamente. Então, de como esse estudante que está num lugar da imaturidade mesmo, ele vai ter condições para lidar com isso, Claro. ele vai ter condições de lidar com isso sozinho, né? Claro. E de quanto essa equipe é importante para esse apoio a esse estudante. De quanto a gente precisa estar fortalecido para esse trabalho de orientação. Tanto, digamos assim, preventivamente, para que ele não se sinta nessa obrigação de seguir padrões, dessas questões que a rede social vem impondo, Claro. tanto também nos desdobramentos de quando acontece uma determinada situação que se propaga, que toma uma outra proporção de como a gente cuida emocionalmente para que esse estudante ele tenha condições de lidar com aquela situação. Perfeito. Ou seja, já vimos aqui nesse primeiro episódio quanto assunto a gente tem para conversar aqui, né? Muita coisa. Quero agradecer a disponibilidade de vocês comigo aqui hoje. Camila Amorim, claro, já deixando o convite para que venha mais vezes para a gente falar sobre outros aspectos na formação dos professores, Estamos à através do disposição. Instituto Anísio Teixeira. Muito obrigada. Agradecer também a Paula Lisboa. E já fica meu convite também para a gente debater outros temas aqui, porque é sempre muito importante falar. Vou adorar, Silvana. Obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. E quero agradecer a sua companhia, você aqui. Ó, faz o seguinte, já se inscreve no canal, já ativa aí o sininho, já encaminha para os amigos, já deixa aqui nos comentários também temas que são pertinentes, que são importantes, que você quer que a gente traga aqui, que o Esperançar discuta, porque esse é o espaço para discussões, para diálogo, para debates que sejam relevantes para toda a nossa comunidade escolar. E também diga aqui de onde você está nos acompanhando. Você é professor, você está aí no corpo docente de unidade escolar, de onde é que você está acompanhando a gente? Diz aqui também, tá? Um beijo, nosso encontro é semanal, hein? Te espero na próxima semana. Até lá.